que vai ser insistente. O presidente norte-americano falou na última sexta que vai perseguir do jeito fácil ou difícil o objetivo de tomar posse do território da Groenlândia, que pertence oficialmente à Dinamarca. Assim como no caso do petróleo venezuelano, Trump afirma que a medida é importante para evitar o avanço de China e Rússia na região. A Groenlândia, a gente sabe, é um território muito grande, com pouca gente morando, 57 mil habitantes apenas, cheio de minerais de terras raras. Agora, tem um outro aspecto muito importante, o da navegação, e é isso que a gente mostra aqui nesse mapa. O aquecimento global, as mudanças climáticas têm causado um derretimento muito grande de geleiras aqui na região do Polo Norte. E isso leva a crer que as novas rotas comerciais marítimas podem acabar passando justamente por aqui, às margens da Groenlândia. Por exemplo, uma embarcação que deixa a cidade de Nova York e quer ir para a Ásia, para Tóquio, para Xangai, para Singapura, pode pegar aqui a passagem do Noroeste. Do mesmo jeito, uma embarcação que sai de Los Angeles, na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, e quer ir para a Europa, para o porto de Roterdã, na Holanda, para Murmansk, na Rússia, também pode usar dessa rota, a Rota do Norte, e chegar mais rapidamente na Europa. É uma das várias possibilidades que envolve a Groenlândia e esse é um dos motivos pelo qual Donald Trump está de olho no território dinamarquês. Professor Marcos Vinícius, a primeira pergunta que ia ser feita. A gente viu ao longo de toda a semana muitas manifestações de lideranças internacionais contrárias às ameaças feitas por Donald Trump envolvendo a Groenlândia, incluindo o uso de força militar. A Dinamarca e Estados Unidos são dois países membros da OTAN. Isso poderia provocar algum tipo de abalo nessa aliança militar? Tudo vai depender de como o restante dos países da OTAN interpretarem a questão. Mas se você colocar aí dois países membros da OTAN em rota de colisão, é problemático para a OTAN. E o grande problema, Fabrício, é justamente como a Europa vai se portar nessa situação. Porque se, por um lado, existe aí a preocupação da manutenção da aliança, é essencial reconhecer que os Estados Unidos são a principal potência militar da OTAN. E os países europeus, de acordo com aquilo que nós observamos na Ucrânia, não têm a capacidade de se defender caso a Rússia opte por fazer algumas outras incursões ou ações no território europeu. E isso, quando observado por parte dos países do leste europeu, que viveram sob o domínio soviético durante um longo período, é perigosíssimo e temerário, segundo eles, e como eles reconhecem neste processo todo. Então, essa é a grande situação que existe. Aí vem a pergunta fundamental. Se houvesse este tipo de confronto, os países do leste europeu, que são membros da OTAN, estariam a favor da Dinamarca? E a resposta é provavelmente não. Então, Trump entende que num processo, mesmo com a OTAN, dividir é essencial para conquistar e atingir os seus objetivos. Então, a grande dúvida é o quanto ele pretende ainda manter essa organização, que serve muito aos interesses norte-americanos, e, eventualmente, como ele poderia administrar isso para evitar que a situação piorasse substancialmente no sentido de manter a aliança. Trump, a impressão que nós temos, não busca aliados, né? Ele busca mais vassalos do que qualquer coisa. Isso é uma coisa importante sempre enfatizar. Pois é. Professor, em um minutinho aqui, essa é uma pergunta que a gente pode ficar bastante tempo debatendo, mas a gente vai precisar ser bastante resumido na resposta. A ordem internacional, a lei internacional, nessa última semana, passou por um verdadeiro terremoto. Há caminho de volta para uma normalidade? Dentro do cenário atual, em que basicamente a Carta das Nações Unidas foi rasgada, né? E isso não é agora, a Rússia fez isso também nesse processo, porque a gente nota que há uma deterioração muito grande no espaço multilateral, o que é problemático para o mundo. E o que a gente compreende, Fabrício, é que os atores atuais dificilmente reverterão este curso. Então nós precisamos esperar para aqueles que acreditam ainda no valor das Nações Unidas e que tem, e isso é importante de enfatizar, eles terão de esperar um novo ciclo eleitoral
na expectativa de que aquele idealismo que deu origem à Carta das Nações Unidas, que deu origem à Liga das Nações, em primeiro lugar, e depois às Nações Unidas, volte a imperar, porque o diálogo e a cooperação são importantes e as Nações Unidas, apesar dos seus enormes desafios, serviu aí para impedir que houvesse um crescimento ainda maior de guerras ao longo do século XX e principalmente no século XXI, em que nós vivemos atualmente. Bom, queria agradecer a participação do professor Marcos Vinícius de Freitas nessa tarde ensolarada de sábado. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre, hein? Eu agradeço, estou sempre à disposição. Bom, agora são 5h57.